voltando aqui, eu falei, ó, que hoje é a nossa aula de número 3. Informei que os slides até essa aula de hoje já estão disponíveis, tá? Peço desculpas a vocês as fungadas aqui, porque hoje eu não tô bem do nariz, então, e a cabeça bem doendo. Então, pode ser que em alguns momentos eu precise interromper a aula um pouquinho. Peço compreensão de vocês, tá? E aí eu falei que na aula passada a gente estudou diabetes, mellitus tipo 2, ou melhor, diabetes e seus tipos, as complicações e quais são as recomendações nutricionais indicadas, né, para os indivíduos diabéticos de maneira geral, tá? E aí, hoje, conforme o previsto, a gente vai começar a estudar as doenças do coração. Hoje é dia de falar dos aspectos fisiopatológicos e nutricionais das doenças cardiovasculares. Então, hoje a gente começa efetivamente a falar das doenças que acometem o coração. Dentre essas doenças está uma bem conhecida, que é a hipertensão arterial sistêmica. Então, a gente vai falar das doenças mais comuns. Hoje também é dia de falarmos da doença arterial coronariana, a DAC, que costuma ser uma das principais causas de infarto agudo do miocárdio. Então, o coração é um dos nossos principais órgãos vitais. Ele trabalha constantemente como uma bomba capaz de impulsionar o sangue para todo o corpo, garantindo a nutrição e a oxigenação adequada das células. Costuma ter o tamanho da mão, de uma mão fechada, né? O meu coração é do tamanho da minha mão, o seu coração é do tamanho da sua mão, e ao bombear o sangue, ele necessita fazer sob uma pressão adequada, considerando todas as barreiras que por acaso ele encontre no meio do caminho. Então, quais são as principais barreiras? Excesso de líquidos, excesso de sódio, excesso de açúcar, excesso de gordura na corrente sanguínea, compartimento corporal aumentado, que acontece no caso do excesso de peso, e também placas de gordura. Essas placas de gordura costumam estar fixadas nas paredes, né, de alguns vasos sanguíneos, dentre eles a artéria coronária, né, que dá acesso ao próprio coração, e diante de placas de ateroma, que são essas placas de gordura, existe uma tendência de o coração precisar impulsionar esse sangue com maior pressão, para conseguir ultrapassar e empurrar todas as barreiras que ele encontre. À medida que essas barreiras vão se tornando mais frequentes, a gente acaba precisando que o coração aumente a pressão para que o sangue consiga chegar no seu destino. Dessa forma, a gente pode se deparar muitas vezes com o coração impulsionando essa pressão sob um comando muito grande, né? Sob uma pressão imensa, que pode trazer várias consequências para o corpo como um todo. Quais são os fatores de risco para a doença arterial coronariana? A alimentação, ela aparece aqui no centro das atenções, né? É necessário um equilíbrio da alimentação, com mais legumes, com mais saladas, né? Com mais frutas, nozes, pensando nas fibras, por exemplo, incluindo grãos integrais e peixe, mais do que carne vermelha. Manter a pressão arterial abaixo de 130/80. Manter o colesterol normal, né? Familiarizar-se com fatores que podem aumentar o colesterol e, portanto, o risco para as doenças do coração. Evitar o cigarro. Existem métodos que são testados e prescritos por médicos que são válidos para a pessoa conseguir se libertar do cigarro. Controle da glicemia, no caso dos indivíduos diabéticos, uma vez que o aumento de açúcar na corrente sanguínea, aumento da glicose, é um dos fatores que vão servir como barreira para o sangue circular com a pressão controlada. Então, quanto mais glicose, quanto maior for a quantidade de soluto disponível na corrente sanguínea, dentre eles a glicose, como eu venho dizendo, o coração vai precisar de maior pressão para conseguir impulsionar esse sangue, e não é o que a gente gostaria que acontecesse. A atividade física. É interessante que seja realizada uma média de 150 minutos de atividade física por semana, em média. Então, se alguém faz atividade física pelo menos 30 minutos, 5 dias na semana, consegue alcançar o que é indicado em termos de horas de atividade física para reduzir a chance de doenças do coração, para manter a pressão controlada, a glicemia, o peso e, consequentemente,
aumentar a expectativa de vida, garantindo a saúde do coração. Então, de maneira geral, né, foi o que eu trouxe nos primeiros slides, abordando os fatores que normalmente estão associados à doença do coração. E agora a gente vem para uma patologia específica mesmo, que é a doença arterial coronariana, também conhecida como DAC, tá? DAC é uma sigla muito comum, uma sigla muito observada, encontrada em livros, em artigos que falem de doença do coração. E ela significa, né, a insuficiência ou melhor, incapacidade do coração em bombear o sangue através das artérias coronárias. Então, a DAC, ou doença arterial coronariana, caracteriza-se pela insuficiência da irrigação sanguínea no coração por meio das artérias coronárias. Está diretamente relacionada ao grau de obstrução do fluxo sanguíneo pelas placas ateroscleróticas, resultando em estreitamento das artérias coronárias, que esse estreitamento é chamado de estenose, o qual, devido à redução do fluxo sanguíneo coronariano, diminui a chegada do oxigênio ao coração. Então, a DAC, gente, eu não sei se eu vou conseguir levar essa aula até 10h30, 10 horas, o horário, né? Final, não. Eu vou precisar dar o conteúdo para vocês e eu também antialérgico, e aí é hora de repousar os olhos, né? Eu não tô conseguindo toda hora sinalizar que tá ardendo demais. Enfim, eu tô dando aqui o retorno para vocês entenderem que toda hora eu vou precisar parar por causa disso aqui. Então, a DAC, ela é uma doença diretamente relacionada à dificuldade do coração bombear o sangue e, consequentemente, do oxigênio chegar nos órgãos em geral. Por quê? O oxigênio, ele é levado pelo sangue. Mas para o sangue chegar nos órgãos-alvo, é necessário que haja um caminho livre para ele passar. E aí, nesse caminho, né, podem ser encontradas algumas barreiras. E a principal delas, que vai interferir nessa dificuldade de oxigenação, é o estreitamento causado pela formação de placas de ateroma, de placas de gordura, que aos poucos vão sendo formadas nas paredes do vaso, principalmente das artérias do coração, as artérias coronárias, e aí o sangue vai ter muita dificuldade para passar. Se a gente olhar essa imagenzinha aqui em cima, ó, dá para você ver, essa parte amarela aqui representa a placa de gordura, placa de colesterol, também conhecida como placa de ateroma. Ela vai crescendo para o meio do vaso, diminuindo a luz do vaso e estreitando o caminho por onde esse sangue vai passar. O resultado disso é a maior dificuldade de circulação, e essa placa pode ir aumentando, até o ponto que ela vai fechar o vaso totalmente. É nesse momento que o miocárdio entra em colapso, sofre um infarto, né? Porque não é oxigenado e as células acabam entrando em fase de necrose, fase de destruição pela falta de oxigênio. Então, essa obstrução... Só um instantinho, pessoal, peraí. Então, como eu ia dizendo, essa obstrução pode acontecer devido à deposição de gorduras, que ao depositar-se na luz do vaso, né, no espaço por onde o sangue passa, vai formando placas, que são chamadas as placas de ateroma, que é um processo chamado de aterosclerose. Então, a aterosclerose é a condição clínica resultante do acúmulo de placas de ateroma. Placas de ateroma são as placas de gordura nas paredes da mucosa, ou melhor, do vaso sanguíneo. A redução do fluxo sanguíneo reduz a irrigação, a chegada, né, de oxigênio no músculo cardíaco, no miocárdio, bem como a oxigenação. Se não chega sangue suficiente, também não chega oxigênio. O resultado disso é a isquemia, né, que é a falta de ar, a falta de ar, de oxigênio no músculo do coração. Então, o músculo deixa
de contrair, relaxar, deixa de conseguir impulsionar o sangue para o restante do corpo e traz uma série de transtornos, inclusive o risco de óbito, tá? Porque existem infartos fulminantes, que são aqueles infartos em que o coração não consegue voltar aos seus batimentos, a bomba que estimula o marcapasso natural não consegue voltar e esse indivíduo morre. Isso depende muito da extensão da isquemia, né? De quanto foi que essa isquemia conseguiu chegar no coração. Quanto do miocárdio ela conseguiu agredir, não só uma parte, né, mas algumas delas. Então, aqui nessa outra imagem, é aquela do slide anterior ampliada, trazido para vocês a doença arterial coronariana em si, como ela é formada. Então, a gente visualiza aqui no lado esquerdo o coração e as artérias coronárias. A gente vê que a artéria, olhando assim de frente, a artéria esquerda e a artéria direita. E aqui não, a gente vê dentro da artéria placa de gordura, placa de ateroma, ajudando ainda a piorar o risco de formação de coágulo, e isso aqui acaba obstruindo o vaso. Então, esse coágulo sanguíneo. O resultado disso, seja a placa de ateroma sozinha ou associada a coágulos de sangue, vão fazer com que a artéria que tiver essa formação aí fique obstruída, impedindo a passagem de sangue e, consequentemente, a passagem do oxigênio, certo? A DAC tem alguns fatores de risco, como histórico familiar de doença coronariana em idade jovem, tabagismo, né, o ato de fumar e fumar frequente, o sedentarismo, a obesidade, diabetes, hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol no sangue, principalmente o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, é a molécula de gordura que consegue se disseminar bem rápido pelos vasos sanguíneos, e a redução dos níveis de colesterol HDL, que é considerado o colesterol bom. É a mucosa, a lipoproteína maior e que não circula tão rapidamente, mas ela consegue tirar o excesso de gordura do vaso sanguíneo e levar para o fígado metabolizar. O oposto do que o LDL faz. O LDL ele tira o excesso de gordura do fígado e leva e transporta para o sangue, para os órgãos periféricos, podendo causar obstrução. É justamente o LDL que consegue se fixar na mucosa do vaso, na parede do vaso. É justamente o LDL que faz esse processo de e iniciar a formação das placas de ateroma, tá? Deixa eu olhar aqui o chat de vocês para ver se tem alguma coisa. Não, não. Por enquanto, alguma dúvida, minha gente, já está tranquilo para vocês? Tranquilo, né? Qualquer dúvida, vão mandando aí no chat, que eu não estou vendo quando eu estou falando no slide, mas quando eu voltar, eu respondo aí as dúvidas de vocês, certo? Quando eu voltar do chat. Bom, então aqui, ó, deixa eu voltar aqui. A gente tem o combate à inflamação. Essa inflamação que é resultante dessa formação da placa de ateroma. Então, a placa de ateroma, ela é formada pelo acúmulo de placas de gordura que vão atraindo células de defesa para essa região e desencadeiam o processo inflamatório. Então, aqui, a aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela formação de placas de gordura, né, especialmente, e também tecido fibroso. O tecido fibroso é um tecido duro e ele cobre a placa de gordura, dificultando o controle dela, né, favorecendo o acúmulo ainda maior de outras substâncias. Como é que acontece a formação dessa placa de ateroma? As lipoproteínas de baixa densidade, que são LDL, por exemplo, também conhecidas como colesterol ruim, conseguem penetrar na parede do vaso. Então, ó, vai penetrando na parede do vaso, atravessam o endotélio, elas chegam à camada íntima da parede, lá dentro, ó, atravessam aqui o endotélio, vai para a parte mais íntima da parede
e nesse local elas são absorvidas. E aí, o volume de ateromas, né, de placas de gordura, aumenta progressivamente, podendo ocasionar obstrução total do vaso. Então, ela vai acumulando moléculas de gordura e aos poucos ela vai crescendo até a hora que ela vai fechando a luz do vaso toda. Então, já não dá mais para o oxigênio passar, sendo conduzido pelo sangue. Certo? Vamos abrir esse vídeo aqui. Peraí, minha gente, só abrir esse vídeo aqui para vocês, tá? Só um instantinho. Deixa eu ver a pergunta de Angélica. A obstrução das veias por placas de cálcio também é aterosclerose? Na verdade, são placas de gordura com cálcio que se formam, Angélica, na maioria das vezes. O cálcio ele também é atraído pelas moléculas de gordura. Então, à medida que as moléculas vão se juntando e se aglomerando na mucosa do vaso, né, das carótidas, a gente tem tecido fibroso, cálcio, células de defesa, como macrófagos e linfócitos, tudo sendo atraído ali para aquela placa que é um corpo estranho. Deixa eu olhar aqui o vídeo, viu? Tantinho, viu, pessoal? Pronto, consegui aqui acesso ao vídeo. Só um instante, tá? Quando começar o vídeo, vocês me digam se conseguem ver e ouvir. Aqui no chat mesmo.
O vídeo estava mudo? Ninguém ouviu, gente? Me digam aí que tem 2 pessoas que sinalizaram aqui que estava mudo. Ai, meu Deus, depois que eu passei o vídeo todo, eu não tinha visto o chat. Vocês conseguiram ler, pelo menos? Digam aí para mim se alguém conseguiu ouvir alguma coisa, por favor. A gente pode colocar de novo, porque é um vídeo pequeno, só tem 2 minutos. Então, eu preciso que vocês me digam se alguém conseguiu ouvir, para ver se o problema era aqui ou em quem disse que não ouviu. Então, eu vou colocar de novo. Espera aí. Bem interessante que vocês ouçam, apesar da legenda, né? Espera aí. Então, eu vou colocar de novo e vou observar se vocês estão ouvindo, tá? Eu vou voltar aqui para olhar. Projetar de novo aqui rapidinho. Me digam, tá? Se está aparecendo aí o áudio, quando começar o vídeo. Você já deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos. Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região. Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade. Sua equipe pode finalmente gerenciar processos sem precisar alternar entre infinitas abas. Com a Monday.com, O Com o som ficou melhor, né, minha gente? Deu para ver tudo agora, né? Deixa eu abrir aqui agora o slide. Espera aí.
Deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês. Professora, sabendo que o ômega 3 é um protetor cardíaco, como ele age no organismo? Em caso de gordura nas coronárias, na verdade, ele é um protetor ele é anti-inflamatório. Então, o ômega 3, a gente viu, né, nessa imagem aí, e à medida que a gordura vai se fixando nas paredes, ela vai, por ser um corpo estranho, desencadeando processos inflamatórios, né? Porque a presença do corpo estranho, ele vai atrair células de defesa, como linfócitos, macrófagos, por exemplo. Então, a presença do ômega 3 faz com que o sangue ele circule mais livremente, mais facilmente, porque ele se torna mais fluido. A presença do ômega 3 permite que o sangue fique mais fluido, o que o povo costuma dizer que afina o sangue. E, além disso, combate o excesso de inflamação. A presença dele acaba combatendo o excesso de inflamação. Então, é muito positiva a utilização de ômega 3. Mas não é muito indicado para quem faz uso de anticoagulante, né? Porque ele, por si só, o anticoagulante, ele já faz com que o sangue fique mais fluido, tá? Então, o problema não é o cálcio, é a gordura. Isso, Angélica, exatamente. Muitas pessoas têm medo de usar o cálcio por causa dessa questão. Não, como o vídeo mostrou, o cálcio e outras substâncias, eles são atraídos pela presença da placa de gordura, vão se fixando ali, e o resultado é uma placa de gordura endurecida, revestida por cálcio, revestida por tecido fibroso, entendeu? Boa noite para quem está chegando agora. Vamos seguindo aqui. Como é o tratamento da doença arterial coronariana? Ô, gente, mais uma vez, eu vou pedir um minutinho para vocês, tá? Peraí, nariz hoje tá que tá. Saiam daí, não. Então, alguém está me pedindo para disponibilizar o material das aulas. Eu já coloquei no Canvas, tá? Dá uma olhadinha lá depois. Vamos seguindo, então, enquanto eu ainda conseguir, tá? Tratamento. Diante do diagnóstico da doença arterial coronariana, o tratamento pode ser realizado das seguintes formas: através de medicamento, cirurgia e ausência de medicamento. Tratamento medicamentoso, como o próprio nome diz, é dado por medicamento. Já o não medicamentoso é exatamente onde a dietoterapia entra, que inclui a dietoterapia em si, os alimentos, a seleção de alimentos, os cardápios mais indicados, os suplementos que forem indicados.
e também a atividade física e outras estratégias não medicamentosas. E, em alguns casos, também as cirurgias, que são as chamadas angioplastias. As angioplastias, elas são necessárias, por exemplo, quando o indivíduo ou sofre infarto ou está na iminência de sofrer infarto. E é resultado da obstrução parcial ou total do vaso sanguíneo. Por quê? Como a gente viu, o infarto ele é o resultado da falta de oxigenação do sangue. Falta de oxigenação levada pelo sangue para o músculo cardíaco, por obstruções da artéria coronária. Então, quando existe já obstrução, seja ela parcial ou total, comprometendo o funcionamento, né, a passagem do sangue, é necessário uma angioplastia com inserção, né? O médico vai lá e coloca o stent para que o vaso ele seja aberto e o sangue possa fluir. Isso é chamado de angioplastia. Vocês conhecem alguém que já sofreu AVC, minha gente? Ou infarto, melhor dizendo, conhecem alguém? Se já sofreu infarto? Responda para mim aí no chat. Conhece, se conhece, me diga se é da sua família ou não. Me digam se é da sua família. Ou algum conhecido. Conhecem alguém? Angélica. Como o tratamento não medicamentoso consegue reverter? Não, reverter não reverte, não, Angélica. Nem o medicamentoso, nem o não medicamentoso. Não consegue reverter a placa de gordura uma vez já formada. Não tem jeito. Está formada a placa, não é retirada. O que acontece é reduzir a formação da placa, é reduzir a quantidade de gordura que vai estar sendo acoplada à placa, entendeu? Então, como eu falei, a placa de gordura, uma vez formada, ela não sai mais. Larissa, a avó sofreu um AVC, mas não foi infarto, foi AVC mesmo, né? Nesse momento aqui a gente fala mais do infarto. Eu que comecei pedindo AVC, mas é infarto mesmo. AVC tem mais a ver com pressão alta e infarto tem mais a ver com colesterol alto, que é o que a gente está falando aqui. Seu primo sofreu um infarto há uma semana, Simone? Geralmente, pessoas que têm histórico de colesterol alto acabam tendo uma tendência maior de formação de placa de gordura, de obstrução do vaso, né? E pode levar a essas consequências aí. Flávia, já presenciei. Meu tio infartou em plena festa de família. Menina! Imagine. Que coisa. É bem difícil para todo mundo. E que eu espero que tenha no final dado tudo certo. Que coisa, viu? Mas assim, quem são essas pessoas que têm risco maior de sofrer um AVC? Ou melhor, um infarto, que é o assunto de hoje. São as pessoas que têm maior quantidade de gordura circulante, de colesterol alto, enfim. Mas primeiro vamos entender sobre a dislipidemia, para depois a gente entender sobre o tratamento da DAC. Porque tem relação. Então, dislipidemia é o desequilíbrio da quantidade de gordura circulante no nosso corpo. A gente tem 4 tipos de dislipidemia. Pode ser, por exemplo, só a hipercolesterolemia isolada, é quando a gente tem o aumento só do LDL colesterol. E assim, ó, quando você faz exame, seja o médico ou nutricionista, a gente solicita colesterol total e frações, tá? Colesterol total é o somatório das frações de colesterol. LDL colesterol, HDL colesterol, VLDL colesterol, quilomicrons. A gente não dosa quilomicrons, mas a gente sabe que existe. Hoje em dia, os exames já trazem assim, valor de LDL e valor de não HDL. Ou melhor, valor de HDL, que é o colesterol bom, e valor de não HDL, que aí tem o somatório do LDL e do VLDL. O VLDL é originado do LDL colesterol. Eles são de muito baixa densidade, então eles conseguem
circular rapidamente através da corrente sanguínea e chegar no vaso, tá? Além da hipercolesterolemia isolada, né, do LDL, colesterol alto, só ele, é possível encontrar também outro tipo de dislipidemia, que é a hipertrigliceridemia isolada, ou seja, só o triglicérides está isolado. O colesterol LDL tá bom, HDL tá bom, ou tá baixo. Não, ou tá bom sim, e o triglicérides está elevado, certo? O aumento dos triglicérides é considerado quando o triglicéride está alto, quando ele está em valor igual ou superior a 150 ou maior ou igual a 175. E a amostra obtida em jejum, tá? Então, está com esse valor, o triglicéride está alto, ele está com hipertrigliceridemia, que é um tipo de dislipidemia. Então, já vimos dois. Quando só o LDL está alto, quando só o triglicérides está alto. Hipertrigliceridemia mista acontece quando a gente tem LDL elevado, triglicérides elevado, os dois estão. Se o triglicéride estiver maior ou igual a 400 miligramas por decilitro, o cálculo do LDL pela fórmula de Friedewald é inadequado, devendo-se considerar hiperlipidemia mista quando o HDL o não HDL está muito alto. Ou seja, a mista é quando o LDL está alto e o triglicérides também. Essa questão de fórmula aqui é uma descrição de qual parâmetro o laboratório vai usar. Mas, geralmente, a mista é quando a gente tem o LDL, colesterol e o triglicérides elevados, tá? E o quarto tipo de dislipidemia é quando o HDL, que é o colesterol bom, está baixo. Então, mesmo que o LDL esteja normal, o triglicérides esteja normal, se o HDL estiver baixo, isso também é um tipo de dislipidemia. Então, o valor considerado baixo de HDL para homens é menor do que 40 e para mulheres menor do que 50, certo? Então, quando a gente pegar um exame que tiver assim, colesterol total 220 miligramas por decilitro, o ideal é que o colesterol esteja abaixo de 200. Está 220, ele está alto. Mas a gente não pode dizer que o colesterol dele está alto, que isso é ruim, simplesmente por estar alto. Para eu dizer que esse colesterol alto está sendo classificado como ruim ou não, eu preciso que esse colesterol total esteja alto devido ao fato do LDL, colesterol, estar elevado. Porque pode ser que o HDL que esteja alto. E se o HDL estiver alto, na maioria das vezes não há um problema. Lembra que eu falei que o colesterol total é o somatório do HDL, que é o colesterol bom, e do VLDL e LDL, que são colesterol que representam o colesterol ruim? Pois bem, se o VLDL e o LDL estiverem normais e o HDL estiver alto, pode ser que o somatório traga um colesterol total alto. Mas não é o colesterol total alto que vai causar patologia. Pelo contrário, o HDL é um colesterol bom e precisa estar realmente um pouco acima do mínimo normal, considerado normal, certo? Então, temos aí 4 tipos de dislipidemia. Então, considerando essa dislipidemia, por que eu falei delas antes da gente falar do tratamento? É porque quando é, por exemplo, hipercolesterolemia isolada, quando só o LDL está alto, ou quando é mista, quando tem LDL alto, triglicérides alto, a probabilidade de formação de placa de ateroma é maior. Lembra que eu falei que o LDL, que tem mais afinidade pelo endotélio, que reveste o vaso sanguíneo? Então, se tem mais LDL, a probabilidade da doença arterial coronariana é maior, da aterosclerose acontecer. Então, essas aqui são as recomendações para o tratamento de dislipidemia e também de doença arterial coronariana, de acordo com a primeira diretriz sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular brasileira, tá? Então, observe, se a pessoa está com LDL dentro da meta e sem nenhuma comorbidade, o ideal é manter o peso normal. E aqui estão as recomendações para carboidrato, que é normal, com menos de 10% do VET na forma de açúcares, proteína 15% e lipídios de 25% a 35%. A atenção deve ser dada sempre ao perfil de lipídios, ao perfil de ácidos graxos. Então, o ideal é não tirar gorduras trans da dieta,
retirar gorduras trans da dieta. O ideal é que, no caso de uma pessoa que esteja com LDL normal e sem comorbidades, que a taxa de gordura saturada seja menor que 10%, de gastos graxos monoinsaturados seja em torno de 15%, poli de 5 a 10%, e linoleico de 1,1 a 1,6 gramas por dia, né? O ômega 3 não é nem recomendado em grande quantidade, porque a pessoa está saudável. A recomendação de fibras é considerada normal. Já se o LDL estiver aqui, ó, na terceira coluna, se o LDL estiver acima da meta, ou o paciente tiver comorbidade, ou seja, tiver pressão alta, tiver diabetes, é interessante que haja uma perda de peso, se ele estiver acima do peso, por exemplo, de 5 a 10%, e a gente observa que tem alterações nas outras recomendações. A taxa mínima de carboidrato já cai para 45, que é a recomendação para diabetes, essa daqui. A taxa de gordura, de ácidos graxos saturados cai para menos 7, menor que 7. Mono mantém-se 15 e poli de 5 a 10. O que reduz é a taxa de gordura saturada. Que a gente encontra na alimentação, por exemplo, no óleo de coco, em amendoim, em carne vermelha. A gente precisa reduzir essas fontes aí quando o HDL colesterol está alto. Quando o HDL está no limite, entre 100, ou melhor, quando o colesterol total está no limite, entre 150 e 199, e o paciente estiver acima do peso, vai ser necessário reduzir 5% do peso e seguir essas recomendações aqui. A quantidade de ácidos graxos mono e poliinsaturados já sobe. Quando o triglicerídeo está elevado, só ele, né, variando de 200 a 400, é interessante cuidado com o carboidrato, já que a principal fonte de carboidrato, de triglicérides armazenado em excesso no corpo é o carboidrato. Recomendação de 50% a 55%. Os demais são iguais. Assim também é válido para quando está muito elevado o triglicérides maior que 500, a recomendação de carboidrato cai de 45% a 50%, né? Como eu falei, é a principal fonte de triglicérides para ficar armazenado. Tudo bem? Até aí? Quando existe colesterol total no limite, triglicérides elevado ou muito elevado, a recomendação de EPA e DH já aparece, ou seja, a recomendação dos suplementos de ômega 3. Então, a gente tem cerca de indicação de meio a 1 miligrama por decilitro, 1 a 2, no caso de triglicérides muito elevado, esse aqui, no caso de LDL no limite, e quando está muito alto, né, triglicérides muito altos, a gente vê aí também a necessidade desses cuidados que são adotados, considerando os percentuais em relação ao VET. Deixa eu olhar aqui o chat, antes de seguir. HDL não colesterol ou HDL colesterol? Flávia. Oi, boa noite. Não sei quem está me pedindo os slides aqui, mas eles já estão no Canvas. Dá uma olhadinha lá, as aulas 1, 2 e 3. Depois confirma para mim se você consegue visualizar, tá certo? Já foram disponibilizados. Joia. Muito bom. E aí vocês... Flávia, me diga aí que você está me perguntando se é HDL colesterol ou HDL não colesterol. Acho que é HDL colesterol, né? Veja aí para mim. Ou não HDL. Veja aí se você está perguntando se é o não HDL. Se é o não HDL, é o que eu falei, que é o somatório do LDL mais o somatório mais o VLDL. Certo? Vocês já tiveram alguma aula que fala, minha gente, desse perfil de colesterol, de análise de exame laboratorial? Me digam aí, por favor. Isso, Flávia, são os ultraprocessados, aqueles provenientes de farinha de trigo, de doces, de biscoito recheado, de pão. Esses são os que vão dar origem ao excesso de triglicérides no corpo da gente. Certo? Vamos lá, vamos seguindo aqui.
A gente sai da DAC agora e passa para a hipertensão. Deixa eu ver se eu consigo um vídeo aqui mostrando para vocês a diferença entre esses colesteróis. Só um instantinho, tá? Acho que dá tempo, peraí. Ah, achei um vídeo legalzinho aqui. Peraí que eu já vou projetar para vocês, tá? Ah, não tiveram, minha gente? Então eu vou ter que divulgar o curso que eu vou dar, viu? Para vocês. Vocês vão ficar experts. Se você já me segue no Instagram, dá uma olhadinha lá que tá divulgado. Eu vou colocar aqui para vocês. Porque eu sei que as faculdades em geral não conseguem, porque os conteúdos são muito extensos, sabe? Então a gente acaba precisando fazer alguns cursos aí para poder ajudar a comunidade acadêmica. Peraí, deixa eu colocar aqui o Instagram para vocês darem uma olhadinha depois. São 2. Esse curso vai acontecer no dia 8 de junho. Presencial para quem está aqui em Salvador e tem também o online comercializado no site, tá? Eu vou projetar aqui o vídeo, um videozinho rapidinho também de 2 minutos para vocês, falando do colesterol. Só um instantinho. E se não tiver áudio, vocês sinalizam para mim também, certo? Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo,
mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. A gente vai falar de hipertensão, né? Como doença do coração também. Pronto. A hipertensão arterial sistêmica, né, abreviada como HAS, esse HAS é uma sigla universal. Todo mundo sabe o que significa HAS. Significa hipertensão arterial sistêmica. Todo mundo no meio clínico, né, que eu estou dizendo. Então, dentre os fatores de risco, que a gente pode destacar alguns, né, que estão listados na sequência, que podem causar hipertensão. Que são o tabagismo, né, o fumo, consumo de bebida alcoólica, obesidade, estresse, elevado consumo de sal, de sódio em geral, níveis altos de colesterol, o sedentarismo, a raça negra, né? Estudos mostram que os negros costumam apresentar maiores índices de níveis de pressão arterial, presença de diabetes, por causa da força que o coração vai precisar impulsionar quando tem maior quantidade de glicose circulante no sangue. E a idade, né? Quanto mais velho o indivíduo, maior é a tendência à pressão dele aumentar. Essas são algumas das consequências associadas à hipertensão. Então, o AVC, também conhecido como derrame, ele é secundário à dificuldade de oxigenação no cérebro, por algum motivo, seja por uma obstrução de placa de ateroma, por exemplo, ou por um pico de pressão alta, que pode levar o sangue com muita pressão para o coração, ou melhor, para o cérebro, a ponto dos vasos se romperem e causar um AVC hemorrágico. A perda de visão, né, porque a pressão alta, ela também vai aos poucos lesionando os vasos, eles podem se romper. Infarto, falência dos rins, disfunção sexual, e problemas cardiovasculares. Dentre os problemas cardiovasculares, o mais sério, né, o mais grave, é a insuficiência cardíaca congestiva, que vai surgir como consequência da hipertensão descompensada. Partindo do princípio de que a hipertensão é o cuidado, né, requer um cuidado especial, voltado para a alimentação e para o estilo de vida, eu destaco aqui a necessidade do controle do peso como recomendação para o controle da hipertensão, aumento do consumo de minerais e de cuidados especiais com alimentos, e a redução do consumo do sal. Então, com relação ao controle do peso, evidências científicas mostram que perda de peso e redução da circunferência abdominal correlacionam-se com redução da pressão arterial e melhora de alterações metabólicas associadas. Assim, as metas antropométricas a serem alcançadas são o IMC, no caso do adulto, né, menor do que 25, e a circunferência da cintura menor do que 102 para homens e maior do que 88 para mulheres, que são os valores mais altos, né? O risco muito elevado para a doença do coração está justamente nos homens que têm circunferência da cintura maior ou igual a 102 centímetros, e nas mulheres que têm a circunferência maior ou igual a 88. Então, espera-se que o controle do peso reduza-se a circunferência da cintura, e ambos tendem a ajudar a controlar melhor a pressão, certo? Outra evidência, né? Outra evidência é aumento do consumo de minerais e cuidados especiais com alimentos.
Então, os minerais como potássio, magnésio e cálcio devem fazer parte da alimentação desses indivíduos e fazem parte da chamada dieta mediterrânea e também da dieta vegetariana, né? É interessante que esse potássio, esse magnésio, esse cálcio tenham como suas principais fontes de alimentos de origem vegetal. É necessário, então, reduzir a carne vermelha, o consumo de carne vermelha, para que seja mais fácil controlar o teor de gordura, uma vez que a carne vermelha já tem por si só intrinsecamente gordura, não precisa nem fritar essa carne, que ela mesma já traz a sua própria taxa de gordura, tá? Tem ainda a necessidade de reduzir frituras, né, alimentos fritos em geral, industrializados, e manter esse maior consumo de vegetais, como eu falei. A redução do sal é importante porque quanto mais sal, quanto mais alimentos ricos em sódio as pessoas consumirem, maior o teor de sódio mesmo, do Na. Quanto mais alimento contendo cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, maior é a quantidade de sódio liberada na corrente sanguínea. E quanto maior é a quantidade de sódio liberada na corrente sanguínea, maior é a quantidade de líquido que o corpo vai pedir, porque excesso de sódio, excesso de sal, aumenta a sede justamente para aumentar o volume circulatório. E esse volume circulatório vai exigir do coração maior pressão para bombear o sangue. Então, o excesso do sódio tem relação direta com a pressão arterial por causa disso. Então, é necessário que a gente tenha um controle pleno do teor de sódio indicado. Outras recomendações são com relação ao consumo de ácidos graxos insaturados. Aí, discreta redução da pressão arterial com a suplementação de ômega 3 foi observada em altas doses diárias e predominantemente nos idosos. Essas altas doses são doses superiores a 1 a 2 gramas, né? Superior a 2 gramas, que são doses normalmente recomendadas pelos fabricantes, pelos profissionais de saúde. Então, quando essa dose é maior do que esses valores, é chamada de superdose. O uso de do óleo ou azeite de oliva, né, que tem demonstrado redução da pressão arterial, principalmente devido ao elevado teor de ácido oleico, consumo maior de óleo de canola, mas azeite de oliva sai como prioridade, presença de azeitona, de abacate e de oleaginosas, são gorduras boas são fontes de gordura insaturada, que vão melhorar o perfil da gordura circulante, tá? Consumo de laticínios. O consumo de 2 ou mais porções diárias de laticínios magros, que são os leites desnatados e iogurte desnatado, correlacionou-se a menor incidência de hipertensão. Tais benefícios provavelmente estão associados a maior aporte de cálcio. Então, quando a gente... Porque assim, ó, quem bombeia o sangue do corpo da gente, quem estimula o miocárdio a bombear o coração, né? É a bomba de sódio e potássio. Então, quando a gente tem excesso de sódio circulante, a bomba meio que entra em colapso. Então, é necessário aumentar a quantidade de potássio, porque os dois competem entre si na eliminação na urina. Então, se tem muito sódio, a gente tem que aumentar o potássio para a presença dele estimular a eliminação de sódio na urina. E vice-versa. Na verdade, o ideal é que os dois estejam equilibrados, nem mais um, nem mais o outro, para garantir que a bomba de sódio e potássio funcione adequadamente, tá bom? Detalhe ainda é que, como o miocárdio é um músculo, os movimentos, né, dos feixes dos feixes musculares precisam da presença do cálcio e do magnésio para que esses movimentos dos feixes aconteçam normalmente. Então, faz parte da prescrição aumentar o cálcio, aumentar o potássio e aumentar o magnésio, certo? Aí eu quero que vocês anotem aí, para buscar quem são os alimentos fontes de potássio, de cálcio e de magnésio, de origem animal e de origem vegetal, certo? Anotem aí, por favor, que eu preciso dessa informação, tá? Vocês vão buscar quem são os principais alimentos de origem animal e vegetal, fontes de cálcio, magnésio e potássio. Cálcio, magnésio e potássio, certo? Tudo bem até aí? Deixa eu voltar aqui no chat. Tem recomendação mínima de sal, sim, Larissa. Na verdade, para pessoas que têm hipertensão, eu vou colocar um negócio aqui no chat. Ó.
1 grama é igual a 1000 miligramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tem 400 miligramas de sódio e 600 miligramas de cloreto. Cloreto, peraí. Desculpa, gente. De cloreto. A recomendação... Estou botando no chat para ficar gravado para você. A recomendação de sódio para hipertensos é de 2,3 gramas por dia, que é o mesmo que 2.300 gramas por dia. Melhor, miligramas por dia. Certo? Então, se eu sei que 1 grama de cloreto de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, tem 400 miligramas de sódio, quantos gramas de sal eu vou poder colocar na alimentação dessa pessoa? Então, vamos lá, a gente faz uma regrinha de 3. É uma velha regrinha de 3 que a gente faz assim. 1000 miligramas de cloreto de sódio é onde a gente tem 400 miligramas de sódio. Em 2,3, deixa eu fazer uma regrinha, deixa eu ver se eu consigo fazer. 1000 miligramas de cloreto em água. Está para 400 miligramas de sódio. Assim como... Você sabe montar a regra de 3, né? Estou botando por escrito. Assim como 2.300 miligramas. Assim como X está para 2.300 miligramas. Tá? Que eu estou querendo saber aqui quanto de sódio eu vou poder, quanto de sal de cozinha eu vou poder indicar para essa pessoa. Aí a gente faz a regrinha de 3. Deixa eu calcular aqui. Mil vezes 2.300 dividido por 400. Eu posso oferecer 5,75 gramas de sal de cozinha por dia. Mas esses 5 aí equivalem, por exemplo, a uma colher de sopa. Ó, uma colher de sopa nivelada de sal por dia. Ou seja, é distribuir esse quantitativo em todas as refeições que levem sal no dia. Não é colocar uma colher em cada refeição, não, que está errado. E para as pessoas que não são hipertensas, a recomendação é de 6 gramas por dia de sódio, de sal de cozinha. Vou botar aqui, ó. Para não hipertensos, 6 a 7 gramas de sal de cozinha. E é o cloreto de sódio. Certo? Deixa eu voltar aqui no chat. Essas são recomendações máximas, tá? Que eu tô dando. Mínima não, são recomendações máximas. O ômega 3 vegetal tem os mesmos benefícios do animal? Não. Porque muitos vegetarianos ou alérgicos a peixes e frutos do mar utilizam, O ômega 3 animal é a combinação do EPA com DHA. O ômega 3 vegetal não tem EPA, ele tem DHA. Então, não é a mesma coisa, não é completo, entendeu?
A dieta mediterrânea, que está perguntando aí, é a dieta que está como anônimo, é a dieta que é mais rica em grãos, em frutas, em legumes, em folhas, e muito mais pobre em carnes em geral. O peixe é a principal carne, é a principal proteína de origem animal escolhida, e tem mais vegetais mesmo, mais grãos. Leite tem muito pouco, se tiver desnatado, certo? Anônimo, me diz aí como é esse nome anônimo, que eu não sei quem é. Meu namorado tem pressão alta, oscila muito, e minha sogra pediu para ele cortasse 100% o sal das preparações. Tem algum malefício? Tem. Porque assim, ó, tem alguns malefícios. O sal de cozinha, se cortar totalmente, ele vai reduzir o sódio. Lembra que eu falei que o coração precisa da bomba de sódio e potássio trabalhando adequadamente? Então, se a gente reduz, seja melhor, a gente retira o sal, vai reduzir o sódio demais, a gente vai ter menos sódio para poder estimular a bomba de sódio e potássio. Então, pode causar alguma alteração no coração. E pode ainda causar a própria hiponatremia, que é a menor quantidade de sódio circulante no sangue. Essa hiponatremia pode causar uma série de danos para as pessoas. Se for idoso, então o problema é sério. Então, mas de maneira geral, as pessoas podem ficar sonolenta, indisposta, quando o sódio está baixo, e pode ser baixo, pode ter ficado baixo por causa do baixo consumo mesmo. Então, não é legal. E outro detalhe é que não consumir sal, sal iodado, vai reduzir a taxa de iodo, que é proveniente principalmente do sal de cozinha, que pode causar sequelas, né, danos na tireoide, porque a tireoide é uma glândula dependente, do trabalho dela depende da quantidade de sódio, entendeu? Então, não pode ficar sem consumir sódio totalmente. A ingestão de alho. Sendo a alicina seu principal componente ativo, o alho tem ação metabólica, né? Que ajuda a controlar ou a regular a pressão arterial, mas não há muito consenso com relação à recomendação. O que se sabe é que o alho ele deve fazer parte da alimentação diária como tempero natural. Nada de colocar alho dentro da água e ficar tomando 1 litro por dia, porque não é dessa maneira que a recomendação existe, certo? A ingestão de café. Não há correlação significativa entre o consumo de café e de chá e o aumento da incidência de hipertensão. Os efeitos da cafeína sobre a pressão arterial em doses habituais são irrelevantes. Os polifenóis contidos no café e em outros tipos de chás têm potenciais propriedades vasoprotetoras. Então, o café pode ser visto como bom para quem tem hipertensão, mas isso depende da quantidade. Quem toma muito café não vai ser beneficiado, né, das funções do polifenol, por exemplo. Mas, porque o excesso de café tem lá excesso de cafeína, e esse excesso de cafeína, ele é estimulante e pode causar uma série de danos. O consumo de chocolate amargo. O alto teor de cacau contido no chocolate amargo, estudos mostram que promove redução da pressão arterial. Mas, devido à pequena quantidade de estudos, não há ainda consenso com relação ao tratamento, mas sabe-se que mal não faz, se consumido em quantidade normal. A ingestão de álcool é meio relativa. Há associação entre a ingestão de álcool e alterações na pressão arterial, dependentes da quantidade ingerida. E aí o consenso traz a seguinte informação: claramente, uma quantidade maior de etanol eleva a pressão arterial e está associada a maior morbidade e mortalidade cardiovascular. Em indivíduos hipertensos, a ingestão de álcool aguda, independente da dose, reduz a pressão arterial. Porém, ocorre elevação em algumas horas após o consumo. E aí a gente vê aqui nessa tabela algumas doses indicadas. Então, é indicado, por exemplo, que cerveja não ultrapasse 2 latinhas. Isso aqui não é por dia, isso aqui é por semana. Considerando a taxa de etanol. Vinho não ultrapasse de uma taça de 300 ml. Uísque, vodka, aguardente. 2 doses de 50 ml no máximo, ou 3 doses de 30 ml. Isso porque a gente tem uma maior quantidade de etanol nesse tipo de bebida. Por exemplo, as bebidas destiladas, o uísque, a vodka e a aguardente, costumam ter maior quantidade de etanol, né, considerando os outros tipos de bebida, certo? Então, precisa equilibrar isso aí, porém,
enquanto profissionais de nutrição, não é aconselhado que a gente oriente o consumo de dose alguma de álcool. Porque o paciente pode entender, do jeito dele, que o álcool está liberado, então ele sai consumindo e acaba prejudicando a pressão em vez de ajudar. Então, apesar do consenso trazer essas informações, eu prefiro sempre orientar e ensinar a quem vai atender depois que evite que o paciente, ou melhor, evite que ele faça uso de álcool através do seu aconselhamento. Então, aconselhe que ele não faça uso de álcool nem em quantidade alguma. Certo? Vamos lá, deixa eu olhar, voltar para o chat aqui para ver se tem dúvidas de vocês. Vou colocar aqui uma atividade para vocês fazerem aí na sequência da aula. Atividade. Vocês vão montar um cardápio. Montar um cardápio para um homem, um paciente do sexo masculino, com 55 anos de idade, hipertenso e portador de doença arterial coronariana. Vocês vão fazer um cardápio, né, para mandar pelo como é que fala? Pelo Canvas ainda não, tá? Mas preciso que vocês façam esse cardápio voltado para uma pessoa adulta, né, um senhor adulto de 55 anos, que tem hipertensão e tem doença arterial coronariana. A montagem desse cardápio é para que vocês vão começando a organizar a mente de vocês no sentido de escolher alimentos ricos em quê? Como a gente conversou, potássio, magnésio e cálcio e reduzidos em sódio. Então, é importante que vocês façam essa combinação no cardápio que vocês vão montar. Certo? E aí, alguma pergunta? A gente está na hora das dúvidas. E eu tô mal aqui. Vocês estão vendo aí, né? Pela graça do Senhor. Pela força da disciplina e do respeito a vocês, porque senão, nariz está demais. Me digam aí das coisas que eu falei, se vocês entenderam tudo, se tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tá tranquilo. A gente tem mais ou menos 20 minutos de aula. Eu gostaria que vocês fizessem a confecção desse cardápio que eu coloquei aí no chat. Um cardápio para um homem adulto, 55 anos de idade, hipertenso e com DAC. E ele tem... Deixa eu ver aqui que eu coloco mais que ele tem. Não, tá bom de coisa. Montem aí, por favor, o cardápio. Vocês vão montar. Depois vocês vão postar lá no... Eu coloquei o slide da aula, né? Eu postei o slide da aula para vocês, da aula 3, lá no material complementar. Eu quero que depois que vocês postem esse cardápio que vocês fizeram, como resposta da minha postagem do slide. Então, vocês vão lá na postagem do slide da aula 3 e vão enviar os cardápios que eu estou pedindo para vocês, tá certo? Eu vou analisar esse cardápio e na próxima aula eu trago feedback. Nesse finalzinho de aula, a gente tem, como eu falei, aproximadamente 20 minutos. Então, eu vou concluir a minha aula aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem aí. Na próxima aula, a gente vai continuar falando das doenças do coração. Vamos falar da insuficiência cardíaca congestiva, que é a principal consequência da hipertensão e das suas recomendações nutricionais. E começamos a falar das doenças do rim. A primeira delas é a litíase renal, que é o mesmo que cálculo renal, pedra no rim. A gente vai falar na próxima semana. Hoje, nosso assunto foi doença arterial coronariana e hipertensão. E eu deixei para vocês aí agora um cardápio, tá? Para vocês começarem a ter essa noção de raciocínio clínico
e montagem de cardápio, pensando nos alimentos específicos para cada tipo de patologia. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse cardápio e postassem como resposta do meu post lá no Canvas com a aula número 3. Eu postei o slide, você vai respondendo e anexando o seu cardápio, tá bom? Eu vou olhar um por um, para enviar hoje, agora nesse finalzinho de aula. O que você conseguir fazer não é para colocar quantidade, não, só os alimentos mesmo. Café da manhã, o que vai, lanche, se tiver, o que vai, almoço, o que vai. Colocando, obviamente, os ingredientes, né? Não coloca lá salada de folhas, que eu tenho que saber quais são as folhas. Eu boto salada com couve, hortelã, alface, para poder saber o que a gente está servindo. Certo? Para esse caso. Tudo bem, então, pessoal? Alguma pergunta? Eu posso encerrar aqui para vocês fazerem o cardápio? Posso encerrar? Então, eu vou ficando por aqui, vou encerrar a aula, mas a aula de vocês não acabou. Vocês têm uma atividade para fazer, que é a simulação de cardápio para a gente testar o raciocínio clínico, como eu falei, e vou corrigir lá no chat, ou melhor, no chat, lá no Canvas, e trago para vocês na aula que vem o feedback. Tudo bem? Então, para vocês, uma boa noite, bom descanso, bons estudos e até a próxima aula. Um beijo, viu? Tchau, pessoal.